Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade a essa série de videoaulas para vocês estudarem em casa, a gente vai resolver mais um problema envolvendo aceleração centrípeta. O problema é esse aqui, ó, onde ele mostra um avião descrevendo uma trajetória circular, tá? Onde esse círculo ele está na horizontal, e durante o percurso, o avião ele faz uma inclinação das asas de 40 graus. E ele quer saber justamente qual é o raio dessa circunferência. Então eu tenho aqui, ó, a minha circunferência horizontal, e tenho aqui o meu avião inclinado, um ângulo de θ aqui, que no caso é 40 graus. Eu quero saber qual o valor desse raio da circunferência. Então a gente vai fazer essas contas aí. Para a gente fazer esse tipo de problema, o primeiro passo, pessoal, é identificar aqui as forças. No caso, eu tenho essas duas forças aqui, ó. Eu tenho o peso do avião e eu tenho uma força de sustentação que mantém ele inclinado nessa direção aqui, conforme eu estou mostrando para vocês. Eu sei que se eu traçar uma linha aqui, ó, essa linha ela vai estar na mesma direção que essa força. No caso, essa força ela é perpendicular a essa outra linha aqui na diagonal. Eu consigo ver que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui de inclinação da asa. E aí vocês podem me perguntar, professor, mas como que o senhor sabe que esse ângulo aqui ele é igual a esse ângulo aqui? Bem, se vocês lembrarem de outros problemas que a gente já resolveu aqui, desse tipo aqui, ó, a gente já resolveu alguns problemas envolvendo plano inclinado, isso aqui é muito semelhante a essa situação. Eu tenho um objeto aqui num plano que forma um determinado ângulo, então está aqui, ó, num plano que forma um determinado ângulo, eu tenho aqui a minha força P vertical aqui para baixo, eu tenho uma força aqui que é perpendicular ao plano, aqui eu também tenho uma força perpendicular ao plano, no caso aqui é normal, mas não tem problema. E se eu traçar uma linha pontilhada aqui, ela vai ser equivalente a essa outra linha aqui, ó. E a gente já viu em outros vídeos que o ângulo formado entre a força P e essa linha perpendicular ao plano, ele é igual ao ângulo de inclinação do plano. Então, esse ângulo é igual a esse, assim como esse é igual a esse, tudo bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a identificar esses ângulos, é só vocês lembrarem lá do plano inclinado. Outra coisa que eu sei é que se eu traçar aqui uma linha vertical, eu consigo também pegar aquela minha força F e decompor em duas componentes, uma nessa direção e uma nessa outra. E notem nesse caso que esse ângulo aqui vai ser igual a esse daqui de cima. Professor, e por que esse ângulo aqui que é igual e não esse outro? Notem que esse ângulo e esse, eles são opostos pelo vértice. Então, eles que são iguais, se a gente lembrar lá da matemática. E isso vai ser importante para a gente determinar o valor dessas componentes, fx e fy depois, tá? Eu vou sumir ali com o meu plano inclinado e vou dar continuidade ao problema. Por quê? Porque uma vez que eu já identifiquei as forças, agora é só eu aplicar a segunda lei de Newton. Eu vou fazer o seguinte, analisando aqui as forças que eu tenho na vertical, eu tenho que o meu F de y, ele é igual ao meu peso, ó. Eu até tracei uma linha aqui na vertical para a gente identificar melhor. Então, essas duas forças aqui, elas se equilibram, portanto, elas são iguais. Analisando aqui as forças na horizontal, eu vou ter a seguinte situação, ó. Eu vou ter que a minha força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, mas olhem só, essa direção é a direção radial. Então, a força resultante na direção radial, ela é uma força resultante centrípeta. Por quê? Porque é a força responsável por manter a trajetória circular. Então, eu não coloco aqui a aceleração do jeito que a gente está acostumado. Essa aceleração tem que ser uma aceleração centrípeta. Bem, só tem uma força aqui, então eu já coloquei aqui a força resultante direto como sendo o meu Fx. O meu Fx, ele vai ser F vezes o seno. Por que F vezes o seno? Porque não é a componente colada com o ângulo. Lembra, eu dei um macete para vocês em outra aula. Se eu quero uma componente colada com o ângulo, eu faço a força vezes o cosseno. Se não é a componente colada, eu uso o seno. A minha aceleração, por ser centrípeta, ela tem uma fórmula, ela é v ao quadrado sobre r. O problema aqui é justamente que eu calcule esse r, mas para isso ele deu a velocidade e eu não sei essa força. Então, eu vou recorrer aqui à minha análise na vertical para achar essa força para substituir aqui e determinar o meu r. Então, vamos lá. Ó. Eu sei que o meu fy ele é f vezes cosseno. Por quê? Porque é a componente colada com o ângulo, ó, o fy, e eu posso isolar o meu f aqui nessa equação que eu vou chamar de 1.
Substituindo o F da equação 1 aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter, o meu F, ele é o quê? Ele é P sobre cosseno, que eu já calculei ali. Eu vou ter P sobre cosseno vezes o seno e isso aqui. Se eu continuar as contas, eu consigo substituir esse meu P pelo mg, tá? E seno sobre cosseno é igual a tangente do ângulo. Dividindo tudo aqui pela massa, eu posso cancelar essas massas aqui, ó. Eu posso muito bem multiplicar isso aqui pelo R. Então, eu vou ter, isolando aqui, RG tangente. E aqui do outro lado vai ficar só o V ao quadrado. E isso aqui me ajuda a isolar o R, que é justamente o que eu quero. Então, o meu R ele vai ser o V ao quadrado dividido pelo G tangente que eu tenho ali. Para fazer essas contas, eu tenho que tomar o seguinte cuidado, já que esse meu G ele é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor que o livro adota. Então, aqui vai estar em metros por segundo ao quadrado. Essa minha velocidade ela não pode estar em quilômetros por hora, que é o que foi dado aqui. Então, eu vou fazer a transformação aqui, ó. Transformando em quilômetros por hora para metro por segundo, é só eu dividir por 3,6. Então, vai dar 133,33 metros por segundo aproximadamente. Vou substituir os valores, então aqui já tem a minha velocidade em metros por segundo, a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado, e aqui eu vou ter que calcular a tangente de 40. Essas contas eu vou fazer na calculadora. Então tá aí, ó, eu tenho aí o meu 133,33 ao quadrado, e eu vou dividir isso, abrir parênteses aqui, por 9,8 vezes tangente de 40. Viram que, como eu tinha uma multiplicação de dois números ali embaixo, eu coloquei o parêntese aí para garantir que a resposta ia dar certo. Bem, eu fiz isso, então eu cheguei a um raio de 2.161,8 metros, tá? Então, arredondando, dá mais ou menos isso aí. Isso aqui está em metros. Eu posso muito bem dividir por 1.000 e transformar isso em quilômetros. O livro traz uma resposta aproximada com apenas uma casa decimal. Então, isso aí eu posso arredondar para 2,2 quilômetros, que é a resposta que o livro traz para a gente. Como vocês viram, esse aqui foi mais um problema envolvendo aceleração centrípeta. E aí a gente teve que tomar cuidado que a gente não poderia utilizar aqui a força resultante na direção radial como força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas sim força resultante igual a massa vezes aceleração centrípeta, já que a gente está trabalhando com as forças que estão na direção radial. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, dê um joinha aí para incentivar, se inscrevam no canal, compartilhem com aquele seu colega que também está estudando esse assunto. Valeu e até a próxima.